Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius, bem-vindo ao canal O Mínimo de Matemática. Hoje nós vamos resolver um problema de binômio de Newton que vai envolver também alguns conceitos de números complexos. Então já está aí uma dica para você. Se você quiser resolver o problema por conta própria, pausa o vídeo agora, pega papel e caneta, mãos à obra e quando você voltar a gente confere a solução completa. Então o nosso problema é o seguinte: calcular o valor de 1 mais combinação de n tomado 3a3, mais combinação de n tomado 6a6, mais etc, etc. Todas as combinações aqui tomadas com números múltiplos de 3. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é reescrever essa expressão usando apenas os coeficientes binomiais. Para fazer isso, a gente vai substituir o número 1, que está na primeira parcela dessa soma, por combinação de n tomado 0 a 0. Os outros termos, por enquanto, a gente não vai alterar. Combinação de n tomado 3a3, mais combinação de n tomado 6a6, mais etc, etc. Agora vamos relembrar alguns conceitos de binômio de Newton. A gente sabe que a expansão de 1 mais x elevado à enésima potência é dada por combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 1 a 1 vezes x, mais combinação de n tomados 2 a 2 x ao quadrado, mais etc, etc. Olhando essa expressão, o que acontece se a gente substituir x por 1? Se x for igual a 1, significa que a gente vai ter combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 1 a 1, mais combinação de n tomado 2 a 2, e por aí vai. Reparem que essa expressão é muito parecida com a expressão original que a gente tem, com a diferença de que aqui os coeficientes estão aumentando de 1 em 1, enquanto que na nossa expressão os coeficientes estão aumentando de 3 em 3. Então será que tem alguma coisa que a gente consegue fazer para generalizar esse conceito de binômio de Newton? Vamos olhar agora os números complexos conhecidos como raízes cúbicas da unidade. O que são esses números? Esses números são justamente os números complexos que, quando elevados ao cubo, resultam no número 1. O primeiro deles, que a gente vai chamar de Z1, é o próprio número 1. Afinal, 1 ao cubo é igual a 1. O segundo número complexo, que quando elevado ao cubo dá 1, é o número menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. E o terceiro número, que quando elevado ao cubo também dá 1, é o número menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. Esses três números, eles têm algumas propriedades interessantes que a gente vai usar para resolver esse problema. A primeira propriedade vem da própria definição de raiz da unidade, né? Nesse caso raiz cúbica, significa que Z1 ao cubo é igual a Z2 ao cubo, que é igual a Z3 ao cubo, que é igual a 1. Uma outra propriedade importante é que a soma das raízes cúbicas da unidade resulta em zero. Ou seja, Z1 mais Z2 mais Z3 é igual a zero. Mais uma propriedade importante. Z2 ao quadrado é igual a Z3. Z3 ao quadrado é igual a Z2. Todas essas propriedades são verificadas de maneira direta, simplesmente substituindo Z1, Z2 e Z3 pela expressão dada nos números complexos e fazendo as respectivas potências ou somas necessárias. Uma outra observação importante é que Z1, por ser igual a 1, elevado a qualquer potência, é igual a ele mesmo. Ou seja, Z1 elevado a m é igual a 1, que é igual a Z1.
Então agora, usando essas propriedades, vamos escrever os primeiros termos da expansão do binômio de Newton para cada uma dessas raízes. Vamos olhar primeiro a expressão 1 mais Z1 elevado a n. Isso aqui, pela fórmula do binômio de Newton, vai ser combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 1 a 1, Z1, mais combinação de n tomado 2 a 2, Z1 ao quadrado, mais combinação de n tomado 3 a 3, Z1 ao cubo, mais combinação de n tomado 4 a 4, Z1 à quarta, e por aí vai. Vamos fazer a mesma coisa agora para Z2 e para Z3. Então, 1 mais Z2 elevado a n vai ser igual a combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 1 a 1, Z2, mais combinação de n tomado 2 a 2, Z2 ao quadrado, mais combinação de n tomado 3 a 3, Z2 ao cubo, mais combinação de n tomado 4 a 4, Z2 à quarta, e por aí vai. E finalmente, para Z3, 1 mais Z3 elevado a n vai ser igual a combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 1 a 1, Z3, mais combinação de n tomado 2 a 2, Z3 ao quadrado, mais combinação de n tomado 3 a 3, Z3 ao cubo, mais combinação de n tomado 4 a 4, Z3 à quarta, e por aí vai. Agora nós podemos simplificar cada uma dessas equações usando as propriedades das raízes cúbicas da unidade. Na primeira equação, por exemplo, a gente sabe que Z1 ao quadrado é a mesma coisa que Z1. Z1 ao cubo é a mesma coisa que 1. Z1 à quarta é a mesma coisa que Z1. Na segunda equação, a gente sabe que Z2 ao quadrado é igual a Z3. Z2 ao cubo, como Z2 é a raiz cúbica da unidade, Z2 ao cubo dá 1. Z2 à quarta é Z2 ao cubo vezes Z2. Como Z2 ao cubo vale 1, Z2 à quarta é a mesma coisa que Z2. E para a última equação, analogamente, Z3 ao quadrado é igual a Z2. Z3 ao cubo é igual a 1. E Z3 à quarta é igual a Z3. Agora reparem no que acontece se a gente somar essas três expressões. A gente tem combinação de n tomado 0 a 0, com coeficiente 1 na primeira equação, 1 na segunda equação e 1 na terceira equação. Ou seja, o resultado da soma, 3 vezes combinação de n tomado 0 a 0. Mais combinação de n tomados 1 a 1. Na primeira equação com coeficiente Z1, na segunda com coeficiente Z2, na terceira com coeficiente Z3. Então, combinação de n tomado 1 a 1 na soma aparece com coeficiente Z1 mais Z2 mais Z3. Mas nós vimos que Z1 mais Z2 mais Z3 era zero, pela propriedade da raiz cúbica da unidade. Então, esse termo desaparece nessa soma. Para a combinação de n tomado 2 a 2 acontece a mesma coisa. O coeficiente dela vai ser Z1 mais Z3 mais Z2, que é a mesma soma das três raízes da unidade, e, portanto, dá zero. Agora, combinação de n tomados 3 a 3 aparece com coeficiente 1 na primeira equação, com coeficiente 1 na segunda equação e também com coeficiente 1 na terceira equação. Ou seja, o resultado da soma vai ser 3 vezes combinação de n tomados 3 a 3. Mais combinação de n tomado 4 a 4 aparece com coeficiente Z1 mais Z2 mais Z3, ou seja, zero. Como resultado disso, o que sobra nessa soma
é o triplo dos coeficientes binomiais que tem números múltiplos de 3, que era exatamente a soma que a gente estava procurando. Então, combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 3 a 3, mais combinação de n tomado 6 a 6, e por aí vai. Agora vamos olhar o lado esquerdo da equação e tentar simplificar cada um dos termos. O primeiro deles, 1 mais e1 elevado a n, tendo em consideração que z1 vale 1, resulta em 2 elevado a n. O segundo termo, 1 mais z2 elevado a n, a gente obtém substituindo z2 pela forma algébrica desse número complexo. Isso aqui vai ser igual, então, a meio mais i raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado a n. E, se nós olharmos dentro do plano complexo o número meio mais i raiz de 3 sobre 2, a gente vê que ele tem módulo 1 e ângulo com horizontal igual a π sobre 3. Portanto, na forma trigonométrica, a gente pode elevar esse número à enésima potência e a gente vai ter cosseno de nπ sobre 3 mais i vezes seno de nπ sobre 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para a terceira raiz da unidade. Então, 1 mais z3 elevado a n, que vai ser igual a meio menos i raiz de 3 sobre 2 elevado a n. E, analogamente, se a gente olhar esse número complexo, ele também vai ter módulo 1, e a diferença é que agora o ângulo que ele faz com a horizontal vai ser menos π sobre 3. Portanto, levando esse número à enésima potência na forma trigonométrica, a gente tem cosseno de nπ sobre 3 menos i seno de nπ sobre 3. E agora, o que acontece se a gente somar esses três termos? Então, como resultado, a gente tem 2 elevado a n. O cosseno de nπ sobre 3 aparece com sinal positivo tanto no segundo termo como no terceiro. Então, nós temos mais 2 vezes cosseno de nπ sobre 3. E i seno de nπ sobre 3 aparece na segunda expressão com sinal positivo e na terceira expressão com sinal negativo. Portanto, eles se cancelam. Então agora basta combinar o que a gente encontrou somando o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, a gente tinha 2 elevado a n mais 2 vezes cosseno de nπ sobre 3. E do lado direito, a gente tinha 3 vezes combinação de n tomado 0 a 0, mais combinação de n tomado 3 a 3, mais combinação de n tomado 6 a 6, etc, etc. E, portanto, a soma que a gente procura, combinação de n tomado 0 a 0, combinação de n tomado 3 a 3, mais combinação de n tomado 6 a 6, e por aí vai, é igual a 1/3 de 2 elevado a n, mais 2 cosseno de nπ sobre 3. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.